Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. O desemprego volta a crescer no trimestre encerrado em fevereiro. André Coelho. O cenário do mercado de trabalho apresentou uma piora. Agora, no trimestre encerrado em fevereiro, eram mais de 9 milhões e 200 mil brasileiros procurando um trabalho. A polícia de Mato Grosso faz uma operação de combate ao tráfico de drogas no estado. Letícia Paris. Foram mais de 90 mandados de prisão e de busca e apreensão, além de quebra de sigilo bancário, contra investigados por envolvimento com o tráfico de drogas no estado do Mato Grosso. A polícia do Ceará divulga o balanço da ação de combate à violência contra a mulher em março. Kilvia Muniz. Mais de 300 homens foram presos e 2.500 denúncias apuradas na mega operação de combate aos crimes de violência contra a mulher aqui no Ceará. A estiagem deixa o oeste de Santa Catarina em situação de emergência. Andriele Zambonin. Centenas de famílias catarinenses estão tendo que recorrer a carros-pipa para ter água em casa. Um atleta morre em Manaus depois de engolir uma abelha. Thalita Teixeira. A vítima teve a morte cerebral após 21 dias internada em uma unidade hospitalar em Manaus. A Prefeitura de Campo Grande declara epidemia de dengue na cidade. Giovana Dalzacker. Os casos de dengue superam em 63% os registros do mesmo período do ano passado. A Secretaria de Saúde diz que a epidemia está controlada. Um evento em Porto Alegre reúne novas ideias e produtos com possíveis investidores. Cristine Galiza. Chega ao fim hoje o Salt Summit. Durante 3 dias, Porto Alegre foi a capital da inovação na América Latina. Hoje é sexta-feira, 31 de março e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com o resultado do desemprego no período entre dezembro do ano passado e fevereiro desse ano. A taxa de desocupação ficou em 8,6%, o que representa mais de 9 milhões de brasileiros desempregados. O André Coelho tem os números. Olá, Eric. Olá, amigos do Brasil TV. Depois do trimestre encerrado em janeiro terminar com uma estabilidade na geração de emprego, o mercado de trabalho brasileiro apresentou uma piora agora no trimestre encerrado em fevereiro. O desemprego ficou em 8,6% no período, uma alta de 0,5 ponto percentual em comparação com o trimestre anterior, encerrado em novembro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o resultado apresenta uma queda de 2,6%. Segundo o IBGE, a população sem trabalho ficou em 9 milhões e 200 mil pessoas no período. A boa notícia vem dos empregos com carteira assinada. 36 milhões e 800 mil pessoas trabalhando com carteira assinada em fevereiro. Uma estabilidade na criação de novas vagas formais de um trimestre para o outro e uma alta na comparação com o ano passado. Mas o emprego sem carteira teve uma queda de 2,6% na comparação de novembro a fevereiro. Em relação a 2022, o número ainda é positivo. O trabalho por conta própria também teve queda, 1,2% de retração. O rendimento médio do trabalhador ficou em R$ 2.853 nesse período, ficou estável em fevereiro e representa uma alta de 7% em um ano. Apesar da estabilidade agora no trimestre, esse número apresentou melhora nos últimos meses. Entre os setores, nenhum segmento ficou no azul, nenhum segmento, então, apresentou uma geração forte de novas vagas. No lado das perdas, destaque para o fechamento das vagas na administração pública, na indústria, na agricultura e também na pecuária. Volto contigo, Eric. Macapá lançou hoje o primeiro censo LGBTQIA+. A Mônica Peixoto explica que esse levantamento busca informações para criar políticas públicas. Olá, Eric. A Secretaria de Direitos Humanos de Macapá está coordenando o primeiro censo demográfico municipal sobre dados populacionais da comunidade LGBTQIA+. O objetivo da ação é mapear a população LGBTQIA+, em localidades e bairros da zona urbana e rural da capital amapaense e conhecer as necessidades sociais deste público. Serão 7 meses de coleta de dados. Após análise dos resultados, serão criadas políticas públicas mais efetivas voltadas para pessoas da comunidade LGBTQIA+. O censo começa nesta sexta-feira com serviços de saúde e cidadania oferecidos à população em geral. Por exemplo, serão ofertados atendimentos social e jurídico por meio da Defensoria Pública do Amapá. Essas são as informações, Eric. Volto com você.
Uma adolescente de 15 anos morreu esfaqueada quando voltava da escola na cidade de São José do Egito, no sertão de Pernambuco. O Eliakim Oliveira acompanha as investigações desse caso. O crime aconteceu na cidade de São José do Egito, que fica no sertão de Pernambuco. A jovem Thaís Rafaela Alves, de 15 anos, foi morta em frente à casa onde morava quando voltava da escola. Ela teria sido abordada por uma outra adolescente da mesma idade que a esfaqueou. A suspeita foi apreendida pela Polícia Militar e encaminhada junto com a mãe para a Delegacia de Afogados da Engazeira, que também fica no sertão do estado. De lá, a menina foi encaminhada para o Ministério Público. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu depois de um desentendimento entre elas. O pai da vítima falou com nossa equipe e acredita que o crime tem motivação passional. Abordou ela, aí girou os golpes de faca nela, ajudou ela, foi os colegas, mas infelizmente chegou no hospital, logo ela entrou em óbito. Isso é ciúme dessa outra e aí tucaiou ela e pegou ela na traição. Ela e acho que foi ela e outra colega dela, assim segundo eu soube. É triste, interrompeu um sonho da minha filha que batalhou a vida inteira e acabou-se. Eliakim Oliveira para o Brasil TV. Mais de 300 homens foram presos depois de uma grande operação de combate à violência contra a mulher no Ceará. A Kívia Muniz traz o balanço agora para a gente. Oi, Eric. A mega operação teve início no dia 27 de fevereiro e terminou no dia 28 de março. Nesse período foram priorizados os atendimentos e as investigações relacionadas aos casos de violência contra as mulheres. A operação aconteceu não apenas no estado do Ceará, mas em todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Por aqui, os números impressionam. Mais de 300 homens foram presos suspeitos de participar desses crimes. Crimes como, por exemplo, feminicídios, agressões, lesões corporais, importunação sexual e até perseguição. Além disso, foram apuradas mais de 2.500 denúncias e mais de 1.000 medidas protetivas de urgência foram concedidas. A expectativa é que, mesmo com o fim da mega operação, ações semelhantes continuem acontecendo para que se diminuam os índices relacionados à violência doméstica, à violência de gênero contra a mulher. É sempre bom reforçar que dá para fazer a denúncia através do número 180. Eric. Ainda no Ceará, um incêndio numa oficina matou 2 homens em Juazeiro do Norte. A Patrícia Silva tem as informações. Olá, Eric. O incêndio aconteceu na madrugada dessa sexta-feira aqui no município de Juazeiro do Norte, que fica localizado no sul do estado do Ceará. E ele aconteceu aqui, nessa oficina de carros abandonada. Dentro da oficina, gente, tinham 2 pessoas. Pedi para o Daniel Treva acompanhar aqui para a gente ver, olha só como ficou a situação. Tudo destruído. As 2 pessoas que estavam lá dentro, inclusive, morreram carbonizadas. Eram 2 homens que estavam sem documentação, por isso a gente não tem como passar a identificação nem as idades dessas pessoas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, esteve no local e, segundo as informações repassadas para a nossa equipe, eles gastaram cerca de 30 mil litros de água para conter esse fogo. Eu volto com você, Eric. A explosão de um botijão de gás matou um homem e feriu a esposa dele no interior de Alagoas. Os detalhes com o Igor Albuquerque. Oi, Eric. Morreu uma das vítimas feridas depois de uma explosão de um botijão de gás. Esse acidente aconteceu na semana passada em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió. O Jorge Luiz da Silva, de 41 anos, deu entrada no Hospital Geral do Estado com quase 80% do corpo queimado. A esposa dele, Maria Aparecida dos Santos, de 49 anos, também estava na casa no momento da explosão. Ela sofreu queimaduras em metade do corpo e continua internada na UTI do hospital, sedada e inconsciente. A explosão aconteceu na madrugada do último dia 21 e destruiu boa parte do telhado e da casa. Segundo os vizinhos, o Jorge retirou a válvula do botijão quando percebeu um problema no equipamento e depois acendeu um cigarro. O estado de saúde de Maria Aparecida é considerado grave. Eu volto com você, Eric. A gente fala agora da chuva. O Maranhão tem 53 cidades em situação de emergência. O Erisvaldo Santos atualiza agora para a gente. Olá, Eric. O excesso de chuvas aqui no Maranhão provoca transtornos não apenas para os moradores de cidades ribeirinhas.
Cerca de 300 famílias já foram atingidas pelas enchentes, só aqui na região do Vale do Pindaré, que fica no centro do estado, mas também há a situação das rodovias. Há pontos de risco de rompimento na BR-316, que liga o Maranhão ao estado do Pará, onde um buraco apareceu comprometendo metade da pista e o trânsito está sendo feito em apenas meia pista. A Polícia Rodoviária Federal disse que já há homens do DENIT trabalhando no local, mas não há previsão de quando a rodovia será liberada. Comprometimento da pista também na BR-222, entre os municípios de Santa Inês e Santa Luzia. Um buraco também apareceu na pista, comprometendo o tráfego em um lado. E na cidade de Esperantinópolis, também na região central do estado, a rodovia MA-012 se rompeu totalmente. Um trecho que fica sobre um bueiro não resistiu à força da enxurrada e foi arrastado. Está comprometido o acesso à cidade de Esperantinópolis e também às cidades de São Roberto e São Raimundo do Doca Bezerra. Equipes da Secretaria de Infraestrutura do Estado e também do município de Esperantinópolis passaram o dia trabalhando no local na tentativa de liberar o tráfego. Eric, é com você. E a abertura de uma cratera também por causa da chuva interditou o trânsito na BR-364. Essa é a única ligação terrestre do Acre com o restante do Brasil. As informações com a Jennifer Núbia. Boa noite, Eric. Isso mesmo. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal precisou interditar novamente o trecho na BR-364, próximo à Extrema, que liga Rondônia ao estado do Acre. Essa foi a segunda interdição na rodovia em menos de 2 semanas por conta de uma cratera que se formou no local. Essa cratera foi formada aí por causa das chuvas. Uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes se deslocou até lá no início dessa tarde para verificar ali como é que estava a situação e fazer os reparos. Com a interdição da rodovia, o estado do Acre fica totalmente isolado. Lembrando que no domingo, dia 19, o mesmo trecho da BR-364 foi interditado totalmente por conta de crateras que se abriram na rodovia. Os buracos se abriram após o desbarrancamento nas laterais da pista. O trecho foi liberado somente 48 horas depois. Volto com você aí, viu, Eric? Em Goiás, o lago da hidrelétrica Serra da Mesa está com quase 80% da capacidade. A Liv Costa conta que é a maior cheia da história na região. Oi, Eric, olha só, é tanta água no lago que está até formando ondas, viu? A usina hidrelétrica de Serra da Mesa, que fica no norte aqui de Goiás, alcançou a marca de 79% do volume útil. Essa é a maior cheia de todos os tempos. Para se ter uma ideia, a última vez, que esteve tão cheio assim foi lá em 2012, com 74%. Mas olha, ele nem sempre esteve tão cheio com tanta água, Em 2017, esteve num período crítico de apenas 5% do volume. E nesse período de seca, muita gente aproveitou para construir nas margens do Serra da Mesa. Segundo o Furnas, que administra a hidrelétrica, deveria haver uma área de preservação permanente de 30 metros nas margens urbanas do lago e de 100 metros na zona rural. São margens de segurança, mas como muita gente não respeitou, o que se vê hoje são centenas de construções irregulares, tudo debaixo d'água. Na maioria dos casos, só aparece o telhado dessas casas, em outros, apenas o poste de energia. E em nota, Furnas disse o seguinte, informou que já foram identificadas 145 edificações, que todos os invasores já foram notificados e que também foi pedido a reintegração de posse. Volto com você, Eric. Em Santa Catarina, o problema é a estiagem. Moradores do oeste do estado estão tendo que recorrer aos carros-pipa. Quem explica é a Andriele Zambonin. Oi, Eric. A região oeste de Santa Catarina é a que mais preocupa devido às consequências da estiagem. Apenas em Chapecó, mais de 480 famílias estão recebendo água por caminhão-pipa. O transporte é feito para pelo menos 60 comunidades. Mais de 400 mil litros são transportados diariamente. Municípios vizinhos também estão sofrendo com a falta de chuva.
Em Concórdia, pelo menos 30 famílias precisam receber água por caminhão-pipa. Em Ceará, a prefeitura está utilizando 4 caminhões-pipa e conta também com o auxílio de veículos da associação do município. O Corpo de Bombeiros também está auxiliando no transporte de água no município de Ceará. Todos os dias surgem novos pedidos de água nas comunidades. Nas últimas semanas, até choveu aqui no oeste do estado. Uma chuva pontual e isolada, que não é capaz de reabastecer os mananciais e amenizar a estiagem aqui no oeste de Santa Catarina. Até o momento, 7 municípios do estado decretaram situação de emergência. A gente vai seguir acompanhando. Eric, volto contigo aí no estúdio. A Polícia Civil fez hoje em Mato Grosso uma operação contra uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas no estado. Os detalhes com a Letícia Paris. Olá, Eric. Foram 170 policiais civis envolvidos nessa operação desde a manhã dessa sexta-feira. Essa operação que teve mais de 90 mandados de prisão e de busca e apreensão contra esses suspeitos de envolvimento nessa organização criminosa que atuava com o tráfico de drogas aqui na região norte do estado de Mato Grosso. Segundo a polícia, os agentes investigam os crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A justiça também determinou o sequestro no valor de R$1 milhão em bens dos suspeitos e durante a ação de hoje os policiais apreenderam armas e também cestas básicas. Segundo a polícia, essa organização criminosa usava essas cestas básicas na abordagem com a população das comunidades onde atuava. De acordo com a investigação, esses investigados, esses suspeitos, usavam contas em nomes de laranjas para movimentar o dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas. Então é isso, a gente teve mais de 30 pessoas presas até o momento. A polícia ainda deve divulgar um balanço mais atualizado com o total de prisões e também de materiais apreendidos. Voltamos com vocês. Uma carga com mais de 3 milhões de cigarros contrabandeados foi descoberta na caçamba de um caminhão no Espírito Santo. O Álvaro Guareschi tem os detalhes. Oi, Eric. A operação foi durante a madrugada na BR-262, no município de Venda Nova do Imigrante, na região serrana aqui do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal encontrou várias caixas de cigarro nesse caminhão-baú que estava parado na estrada. O motorista chegou a dizer que transportava uma carga de calçados, mas os policiais encontraram pelo menos 5 milhões de cigarros vindos do Paraguai e que entraram no Brasil de forma ilegal. Ainda segundo a polícia, a carga seria levada para a Bahia. A investigação da Polícia Rodoviária Federal revela que o Espírito Santo está na rota do tráfico de cigarros. A carga foi apreendida e levada para a delegacia da Polícia Federal em Vila Velha, na Grande Vitória. Eric, eu volto com você. Morreu num hospital de Manaus um atleta que foi internado depois de engolir uma abelha. A Thalita Teixeira acompanha esse caso. Olá, Eric. O caso aconteceu no dia 2 de março. O atleta Valdonilton Reis, de 43 anos, morreu após ter uma reação alérgica. A vítima estava participando de um treino de ciclismo em Manaus, quando ele acabou engolindo uma abelha. Segundo relatos da família, ele ficou por volta de 20 minutos sem respirar, o que fez com que a situação se agravasse e a vítima tivesse morte cerebral. Segundo os médicos que ainda chegaram a atendê-lo na unidade de saúde em que ele foi levado, a falta de oxigênio por mais de 3 minutos o levou à morte. O atleta ficou internado por 21 dias, pois os exames mostraram que ainda tinha sinais vitais. Porém, no último dia 23, a sua morte foi confirmada. Volto com você, Eric. A seguir, a Prefeitura de Campo Grande declara epidemia de dengue na cidade. Giovana Dalzacker. Os casos de dengue superam em 63% os registros do mesmo período do ano passado. A Secretaria de Saúde diz que a epidemia está controlada. Brasil TV de volta falando do combate à dengue. A Prefeitura de Campo Grande anunciou que a capital de Mato Grosso do Sul vive uma epidemia da doença. A Giovana Dalzacker explica. Oi, Eric. Esse anúncio de epidemia feito pela Secretaria de Saúde de Campo Grande foi em decorrência do aumento de casos aqui na capital.
Confirmados são 2.100, notificados cerca de 4.400. Esse aumento é 63% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. E as unidades de saúde também têm sentido isso. A procura aumentou tanto em unidades de pronto atendimento quanto em unidades básicas de atendimento da família, em 35%. A Secretaria de Saúde tem intensificado o trabalho com os agentes de endemias, pedindo para que eles fiscalizem terrenos e quintais de casas. O maior problema é a quantidade de lixo descartado em local impróprio, facilitando a proliferação do mosquito da dengue. Eric, volto com você. A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, decretou emergência também por causa da epidemia de dengue. O Maurício Freire mostra o atendimento aos pacientes com sintomas da doença. Olá, Eric. Aqui em Foz do Iguaçu, o número de pacientes com dengue atendidos nas 2 unidades de pronto atendimento da cidade nos 3 primeiros meses do ano foi 13 vezes maior na comparação com o mesmo período do ano passado. 8.800 pacientes foram classificados com dengue nas UPAs. Para desafogar o atendimento nessas unidades, a Prefeitura de Foz do Iguaçu anunciou que a partir de agora as 29 unidades básicas de saúde do município também estão atendendo pacientes classificados com dengue tipo B. São aqueles que demandam acompanhamento diário, com coleta de exame a cada 24 horas e hidratação, mas não precisam de internamento. As UPAs darão atenção especial aos pacientes classificados com dengue tipo C. Foz decretou situação de emergência por conta da dengue na metade agora do mês de março. Além da grande procura nas UBSs e também nas UPAs, os hospitais da cidade estão lotados. Essa semana também a Prefeitura anunciou a contratação de 50 leitos particulares através da Secretaria Estadual de Saúde. Foz do Iguaçu já confirmou 1.148 casos de dengue. 5 pessoas já morreram por causa da doença aqui na cidade. Eu volto com você no estúdio, Eric. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi antecipada em Salvador. Quem conta é o Lisboa Júnior. Olá a todos do Brasil TV. A mobilização está prevista para acontecer em todo o Brasil no dia 10 de abril, mas aqui em Salvador essa campanha foi antecipada e começou ontem. Diferente dos anos anteriores, a campanha vai contemplar todos os públicos elegíveis de uma só vez, ou seja, não haverá escalonamento. A iniciativa facilita o acesso ao imunizante e garante a proteção da população de forma mais rápida. A meta é imunizar 90% do grupo prioritário na capital baiana. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a medida preventiva pretende aí reduzir as complicações e, consequentemente, as internações e mortes provocadas por síndromes respiratórias agudas com os vírus influenza A e B, protegendo a população nesse período agora do inverno, quando aumenta a incidência da doença. Volto ao estúdio do Brasil TV. Termina hoje em Porto Alegre um evento que está conectando jovens empresas ao comércio e a fundos de investimento em torno de temas como desenvolvimento sustentável. E a Cristiane Galissa mostra pra gente. Chega ao fim hoje o Salt Summit. Durante 3 dias, Porto Alegre foi a capital da inovação na América Latina. Foram mais de 2.000 startups inscritas, representando 80 países. Um evento que conecta quem tem um empreendimento de base tecnológica com quem quer investir. 100 fundos, somando mais de 60 bilhões em investimentos, participaram. Em 8 palcos, 900 painelistas do Brasil e de fora falaram sobre o papel da tecnologia e da inovação para conectar negócios e facilitar a vida das pessoas. O evento acontecia na Espanha desde 2012 e, a partir do ano passado, passou a ser realizado aqui em Porto Alegre, que vai ser a sede do Salt Summit até 2027. Obrigado, Cristine. Começam amanhã as apresentações da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, no Agreste de Pernambuco. A Rebeca Nunes traz as informações direto da cidade de Brejo da Madre de Deus. Olá, nós estamos aqui diretamente da cidade de Brejo da Madre de Deus, mais precisamente em Fazenda Nova, onde acontece a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, o maior espetáculo ao ar livre do mundo. Essa é a 54ª edição do espetáculo e tem uma estimativa de espera de um público de 60 a 70 mil pessoas. Este ano, os artistas convidados são Kleber Toledo, que interpreta o Jesus, Luísa Tomé, que interpreta Maria, Heriberto Leão, que interpreta Pilatos,
Nelson Freitas interpretando Herodes e Duda Reis interpretando Herodíades. Esses artistas são os convidados este ano. É a primeira vez que o Kleber Toledo interpreta o Jesus e as pessoas estão ansiosas para participar desse espetáculo, né? Que tem início amanhã, no dia 1º de abril, e encerra no dia 8 de abril. Então tem aí uma semana de espetáculo. Como eu falei, a 54ª edição, são 54 anos de muita história aqui em Brejo da Madre de Deus, no Teatro da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Voltamos ao estúdio. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e um fim de semana melhor ainda.